Fala pessoal, Rafael aqui. E voltamos às ativas. Quero agradecer a cada uma das pessoas que ficaram no canal e agradecer também aos que chegaram agora. Tive alguns problemas pessoais, mas agora com tudo resolvido, vamos para mais uma lista de filmes grátis. Eu trouxe 7 filmes de dramas, histórias reais, animações e até um toque de sobrenatural, mas todos com uma coisa em comum: profundidade de verdade. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like agora e se inscreve. Isso ajuda demais o canal a crescer e a chegar para mais pessoas que amam cinema de qualidade. Bora pro vídeo. A Ganha-Pão, de 2017. O filme é uma animação maravilhosa. E antes que você pense, animação é para criança, esquece isso completamente. Esse longa de 2017 é um dos filmes mais corajosos e necessários que já vi em qualquer formato, animado ou live action. A protagonista é Parvana, uma menina que vive no Afeganistão sob o domínio brutal do Talibã. Quando seu pai é preso injustamente, ela se vê diante de uma escolha impossível: assistir a família morrer de fome ou agir. E ela age de um jeito absolutamente radical. Se disfarça de menino para poder circular pelas ruas, trabalhar e garantir o sustento de todos. O filme é baseado no livro O Fazedor de Pão e foi produzido com apoio do Estúdio Ghibli. Sim, o estúdio do Miyazaki. Isso já diz muito sobre o nível de cuidado e sensibilidade com que a história foi tratada. A animação é visualmente linda, com traços expressivos e uma paleta que contrasta a beleza da imaginação com a dureza da realidade. Mas o peso da história é completamente real. É um retrato honesto da vida de crianças em zonas de conflito, sem romantizar, sem suavizar. Foi indicado ao Oscar de melhor animação. Na minha opinião, muito mais poderoso do que muita gente espera. Is it a happy story or a sad story? O Caminho para a Verdade, de 2017. Esse aqui é um dos mais íntimos e silenciosos da seleção. Um filme de 2017 que começa com uma premissa aparentemente simples e vai ganhando camadas à medida que avança. Uma mulher com um passado complicado que nunca resolveu completamente decide partir em busca do irmão desaparecido. É a deixa inicial, objetiva, direta, mas à medida que a jornada avança, ela vai sendo forçada a encarar muito mais do que os obstáculos externos da busca. Ela precisa enfrentar os fantasmas internos que a ausência do irmão e o próprio passado sempre levantaram e ela nunca quis olhar de frente. É um daqueles filmes que parecem silenciosos, mas falam em camadas profundas. Você começa achando que é só uma história de busca, uma espécie de thriller familiar, e vai percebendo que é, na verdade, um mergulho denso em memória, culpa, perdão e recomeço. O roteiro é construído com muita inteligência. Nada é explicado demais. O filme confia no espectador, e isso é um respeito raro que poucos diretores têm coragem de manter do começo ao fim. Para quem curte cinema autoral, personagens bem construídos e narrativas que exigem atenção e entrega, é uma escolha absolutamente certeira. O Amante da Rainha, de 2012. Aqui a gente entra no território de drama histórico de alto nível. Uma produção dinamarquesa de 2012, que é uma das mais bem realizadas do gênero que já assisti. A história se passa no século XVIII. A jovem britânica Caroline Mathilde é enviada para se casar com o rei Christian VII da Dinamarca. Um monarca instável mentalmente, errático, difícil de controlar e de conviver. Para acompanhá-lo em suas viagens e lidar com seu deterioramento, um médico alemão chamado Johann Struensee é contratado. Acontece que Struensee não é só competente. Ele é inteligente, carismático e cheio de ideias iluministas à frente do seu tempo. Ele conquista a confiança do rei, torna-se seu principal confidente e conselheiro, e inevitavelmente se aproxima cada vez mais da rainha, que vive isolada e ignorada numa corte que a sufoca. Os dois assumem na prática o poder do país e implementam reformas ousadas de inspiração iluminista. Mas poder e paixão num ambiente tão hostil tem um custo devastador. Mads Mikkelsen, no papel de Struensee, é extraordinário. Contido, magnético, preciso. E Alicia Vikander entrega uma performance delicada e intensa ao mesmo tempo. Ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Indicação certíssima. Para Onde Vamos Quando Morremos, de 2019. Esse aqui é especial de um jeito completamente diferente de tudo que veio antes nessa lista. Um documentário de 2019 que começa com a coisa mais simples do mundo e chega nos lugares mais profundos que o cinema pode alcançar. A premissa parte de um menino de apenas 3 anos chamado Bodhi Palmer, uma criança. E essa criança faz a pergunta mais difícil, mais assustadora e mais inevitável que existe na vida humana. O que acontece depois que a gente morre? O que se desdobra a partir daí não é um documentário científico, nem religioso, nem filosófico. É tudo isso ao mesmo tempo. A pergunta inocente de Bodhi lança a família inteira numa jornada emocional e criativa de encarar o luto, o amor,
a perda e as mais diferentes crenças e perspectivas sobre o pós-morte. O que me tocou profundamente é como o documentário usa a inocência de uma criança para chegar em lugares que o adulto geralmente evita com todas as forças. Nós construímos muros. Bodhi não tem muros. E essa ausência de defesa força todos ao redor, e o espectador também, a encarar o que normalmente a gente empurra para debaixo do tapete. É um filme que você termina precisando de silêncio, do tipo que fica por dias. Todos dizem Eu Te Amo, de 1996. Aqui a gente muda completamente o tom da lista. Um musical romântico e bem-humorado de 1996, dirigido por Woody Allen, com um elenco que hoje em dia seria impossível de reunir numa mesma produção. Estamos falando de Edward Norton, Drew Barrymore, Julia Roberts, Goldie Hawn, Alan Alda, Tim Roth e o próprio Woody Allen no elenco. É absurdo. É um daqueles filmes que você olha o cartaz e não acredita que isso existe. A história gira em torno de várias relações amorosas completamente entrelaçadas, em Nova York, Paris e Veneza. Cada cidade tem sua própria atmosfera, seu próprio casal, seu próprio tipo de amor complicado. É leve, é charmoso, tem aquele humor inteligente e irônico que é a marca registrada do Allen. Sabe aquele tipo de comédia que faz você rir e pensar ao mesmo tempo? O personagem do próprio Woody vai até Veneza tentar conquistar uma mulher interpretada pela Julia Roberts. Envolve muita autoenganação, muito romantismo exagerado e comédia romântica muito bem construída. Não é o filme mais denso ou profundo da lista, e nem precisa ser. Às vezes o cinema precisa ser exatamente isso. Prazeroso, elegante e delicioso do começo ao fim. Um clássico dos anos 90 que merece muito mais reconhecimento. A Mansão Grotesca, de 2021. Uma produção coreana que é difícil de classificar em qualquer gênero específico. E isso é exatamente o que a torna tão fascinante. Ji-woo é um artista de webtoon, que são os quadrinhos digitais coreanos que têm conquistado o mundo, e ele está em crise criativa, sem inspiração, sem ideias, sem direção. Então ele decide investigar a decadente Mansão Gwanglin, uma propriedade abandonada com uma reputação sombria que ninguém da cidade parece querer tocar. O zelador do lugar existe há décadas naquele espaço, e começa a revelar histórias perturbadoras sobre os antigos inquilinos. Histórias que não deveriam ser possíveis. O escritor vai mergulhando cada vez mais fundo num domínio sobrenatural e psicológico que vai apagando as fronteiras entre o que é real, o que é imaginado e o que é maldição. É aquele tipo de obra que mistura terror atmosférico, drama psicológico e questionamentos existenciais de um jeito que só o cinema asiático contemporâneo consegue fazer com essa elegância e precisão. Se você curte K-drama, terror coreano ou cinema asiático, que está dominando o mundo nos últimos anos, esse é uma pedida e tanto. Diferente de tudo. O Voto de Irena, de 2023. Um dos filmes mais emocionantes que assisti nos últimos tempos. Um drama de guerra de 2023 baseado em uma história real que é absolutamente impossível de acreditar. E olha, quando a realidade supera a ficção, é difícil não se impressionar profundamente. A história acompanha Irena Gutopdijk, uma jovem enfermeira polonesa de apenas 19 anos durante o Holocausto. Ela arriscou a própria vida para esconder 12 judeus na adega da casa, onde trabalhava como governanta. E o detalhe que deixa tudo mais tenso. A casa pertencia a um oficial nazista. Ela vivia literalmente sobre o inimigo. Dormia, servia, sorria, enquanto escondia vidas humanas no subsolo. Pensa no nível de coragem, frieza e inteligência que isso exige. Cada conversa no jantar era uma armadilha. Cada olhar do oficial, um risco. Cada dia era uma roleta russa que ela escolhia jogar. Não por obrigação, mas por convicção. O que me impressionou foi como o filme não força o drama. Não há trilha sonora manipulando sua emoção o tempo todo. Ele simplesmente deixa a história falar por si. E ela fala muito alto. Se você gosta de filmes históricos com personagens femininos fortes, corajosos e reais, esse é absolutamente imperdível. No matter who we are, what we do is who we are.